mergulharmos no Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 16, de 1 a 8. Jesus dizia também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e lhe foi informado que ele estava dissipando seus bens. Então o chamou e lhe disse: que é isso que ouço falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não poderá mais administrar. O administrador disse para si mesmo: que hei de fazer, visto que meu senhor tirar de mim a administração? Cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando eu for destituído da administração, me acolha em suas casas. Então o administrador chama todos aqueles que devem ao seu patrão e pede que eles anotem um valor diferente daquilo que deve, para que ele encontre morada no trabalho quando for destituído da administração. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor vem nos falar dessa situação, mas o Senhor começa nos dizendo nesse Evangelho que não há nada escondido que não venha à tona. Vai ter sempre esse momento que vai ser necessário prestar contas. Mas o Senhor está nos dizendo também que quando você faz coisas boas, elas são divulgadas. Mas quando você faz o que é errado, são também muito mais ainda divulgados do que quando você faz o que é o bem. Porque ele chama esse administrador falando, o que é isso que ouço a teu respeito? E aí ele começa a perguntar daquele administrador, que está dissipando meus bens. Mas o Senhor também nos fala nesse Evangelho, além dessa situação de estar divulgando o que ele está fazendo de errado, o que esse administrador está fazendo de errado, o Evangelho também vem nos falar dessa dinâmica de Deus, que é aquele que nos chama, que nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. Lendo esse Evangelho, quando o Senhor chama esse administrador e pergunta dele o que eu ouço falar a teu respeito, que ele dá a ele a oportunidade de se explicar e ele não o faz. Eu me lembro do Senhor também quando ele chama Adão e Eva. E aí ele pergunta para Adão, por que estás se escondendo? Ou seja, ele dá essa oportunidade de Adão se explicar. Quando ele faz também isso com Caim e Abel, quando ele pergunta, onde está o teu irmão? E aí ele responde: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? O Senhor é esse Deus que faz sempre isso comigo e com você, que sempre nos chama para prestar conta, mas não nos chama nos acusando. Ele nos chama nos dando a oportunidade de nos justificarmos, de reconhecermos os nossos erros, nos dando a oportunidade de podermos recomeçar. E é isso que esse Evangelho de hoje vem falar. E o Evangelho também nos fala da esperteza desse administrador infiel. E aí ele fala que esse homem pensou: cavar eu não tenho força, mendigar tenho vergonha, então o que farei? Mas o Evangelho não nos fala isso para valorizar essa situação, não. Ele nos fala isso para nos mostrar que os homens da luz precisam ter essa esperteza também. Não a esperteza de enganar os outros, mas a esperteza de poder pensar, de poder raciocinar, de olhar toda a situação e pensar. Mas mais ainda, o Evangelho nos convida neste dia a usarmos esse nosso raciocínio, a nossa inteligência em prol do bem. É isso que o Evangelho quer nos mostrar. Porque de certo que o Senhor vai nos dizer também que os filhos da luz são muito mais espertos, mais rápidos. Mas ele não nos fala isso para valorizar os filhos da luz, não, os filhos da treva. Ele não nos fala isso para valorizar o ímpio, não. Ele nos fala isso para chamar a nossa atenção,
que nós precisamos também ter essa esperteza para aplicarmos no que é certo. Nós precisamos também fazer como esse homem, de ter um passo à frente, porque ele ainda nem havia sido destituído da administração, mas ele já pensava à frente, o que eu farei quando for destituído? E é isso que o Evangelho quer falar para mim e para você nesse dia. Ele quer nos chamar essa atenção para termos essa sabedoria, para fazermos como Salomão, que quando foi governar, pediu só uma coisa ao Senhor: sabedoria para governar. E é isso que esse Evangelho de hoje está nos falando hoje. Ele não está nos trazendo a valorização desse administrador fiel, não. Ele está nos chamando, como filho da luz, a termos essa sabedoria também, a sermos espertos na hora de fazermos as coisas do Senhor, a estarmos um passo à frente daquilo que é errado. Porque em algum momento o Senhor vai nos chamar para prestar conta. E Ele vai fazer como Ele fez com esse administrador infiel. Ele vai nos dar a oportunidade de falarmos o que fizemos e o que deixamos de fazer. Que o Espírito Santo nos ensine nesse dia a termos sabedoria, nos batize com isso, com a sabedoria, para termos essa esperteza, não para fazer o mal, mas para fazermos o bem, para divulgarmos, para propagarmos as coisas de Deus nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.